E eu quero também agradecer aqueles irmãos que estão acessando a nossa live e que o Espírito do Senhor possa falar conosco. Diga assim: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a Tua palavra. Fala comigo nesta noite. Amém, amados? Então, eu quero ler aqui um texto que está lá em Êxodo, capítulo 12. Lá está falando sobre a Páscoa da antiga aliança. Êxodo, capítulo 12. Que foi onde surgiu a primeira Páscoa. Não havia essa cerimônia antes desse acontecimento aqui em Êxodo. E aqui nós vamos explicar por que houve esse acontecimento na vida deste povo escolhido de Deus. E nós temos aqui Êxodo capítulo 12, no versículo 1, que diz assim, 12, do 1, nós vamos ler até o 11, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Princípio, repita comigo, princípio dos meses. Quer dizer, para nós no calendário cristão, o primeiro mês é o mês de janeiro. Mas no calendário judaico, o princípio dos meses, o primeiro mês, é o mês de abril, ou Abib, né, no hebraico. Então, este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem máculas, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia desse mês. Então, até o dia 14, 14º dia. O dia 14 do mês de abril. E, continuando o texto, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue. Presta atenção, o cordeiro foi sacrificado aqui na primeira Páscoa, à tarde. Qual foi o horário que Jesus morreu na cruz na sexta-feira? À tarde. Na 3ª hora do dia. E tomando o sangue, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com seus pés e com a sua fresura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis
apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então nós temos aqui, no livro de Êxodo, a primeira Páscoa, a Páscoa de Israel, conhecida como a Páscoa da Velha Aliança. Agora nós vamos aqui ler a Páscoa da Nova Aliança. Está em Lucas capítulo 22, no versículo 7, 20, Lucas 22, 7, 20, e diz assim: Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o, até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, diz: tomai, e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então nós vemos dois textos bíblicos, um no Antigo Testamento, formando a primeira Páscoa, e este no segundo, no Novo Testamento, nós vemos aqui a Páscoa da Nova Aliança. Então temos a Páscoa da Velha Aliança e a Páscoa da Nova Aliança. Na primeira Páscoa, conhecido como a Páscoa da Velha Aliança, nós temos dois elementos essenciais naquela Páscoa. Que uma ordem dada a Deus por Moisés, através de Moisés, e foi falado para o povo que tinha que ter dois elementos ali essenciais: o pão asmo e, o pão ázimo, na verdade, o pão ázimo, e o cordeiro sem mancha ou sem mácula. O cordeiro não podia ter defeito nenhum. E o pão tinha que ser um pão sem fermento. Um pão sem fermento. Tanto este elemento, tanto como o pão ázimo, ou tanto como o cordeiro, ele aponta para Jesus do Novo Testamento. Jesus já estava presente lá naquela época, mas a Bíblia diz assim que o cordeiro, que Deus, ele sempre esteve presente, Jesus sempre esteve presente. Vocês lembram quando lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança?
está no plural façamos, quer dizer, aponta para a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus sempre esteve presente. E nós vemos aqui o pão e o cordeiro, ele aponta para Jesus. Por que que o pão aponta para Jesus? Olha o que Jesus falou lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 51. O que Jesus, ele diz em João 6,51? Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém, irmã? Ele é o pão vivo, quer dizer, ele estava com Deus. Em João 1 ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o verbo? A palavra. E Jesus é a palavra viva. Jesus é o verbo vivo. Jesus é o pão, quer dizer, o alimento. Hoje, se você está aqui me ouvindo, é porque temos um alimento, que é a palavra, entregue por Cristo aos apóstolos, aos discípulos. E ele é o pão verdadeiro. E diz João 6,51, eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aqui não está falando sobre um pão de padaria, um pão feito por mão de homem. Está falando do próprio Cristo. Quem comer desse pão, viverá para sempre. Por isso, quem come a palavra de Deus tem vida eterna. Porque somente a palavra, para revelar no nosso coração o tanto que nós somos falhos e o tanto que Deus é perfeito. Que não é pelo que você faz, mas é pelo aquilo que Cristo fez. Às vezes a gente quer dar um jeitinho para a nossa salvação. Eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso. Irmão, você já é salvo, você fazendo alguma coisa ou não, porque não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Isso é graça de Deus. Ah, então quer dizer que é só então entregar a vida a Jesus e nada. Agora, quem entrega a vida a Jesus e come deste pão verdadeiro, ele vai viver Cristo. Ele vai procurar viver uma vida que agrada a Cristo. Então nós temos aqui, aí ele fala, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Foi isso que Jesus entregou o corpo dele. E através do corpo dele morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, isso nos trouxe nova vida. Aí, então, nós vemos que lá no Antigo Testamento, na Páscoa de Israel, tinha que ter o pão. E também tinha que ter o cordeiro. Agora, o pão aponta para Jesus. E o cordeiro? Também. O pão aponta para Jesus como palavra viva de Deus. Agora, nós temos João 1:29, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o pão, Jesus também é o cordeiro. Tanto o pão como o cordeiro aponta para Jesus. E isso era a primeira Páscoa lá de Israel, tudo apontava para Jesus. Agora, a segunda Páscoa, o que é apresentado na segunda Páscoa? Quando os discípulos, Jesus chega para ele e fala: vai até a casa de um homem que está carregando um cântaro de barro, de água. Vai até ele e fala: onde é que nós vamos fazer a cerimônia da Páscoa? E o homem apresentou um cenáculo, um lugar muito bonito, que até Leonardo da Vinci, em 1450, 1500, escreveu, desenhou um quadro do renascentismo, que é a ceia, a última ceia do Senhor.
Então nós vemos essa obra de arte que vale milhões de dólares. Né? Não sei se existe ainda, porque na Segunda Guerra Mundial estava na Itália, na cidade de Milão, esse quadro. Eu nem sei se existe ainda esse quadro. E os alemães atacaram a Itália, bombardearam a Itália. Não sei se ainda tem o original de Leonardo da Vinci. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, que em Lucas 22:19, tomando o pão e havendo dado graça, partiu, deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, quer dizer, o pão. Está vendo este pão? Simboliza o meu corpo. Simboliza a minha vida. Que vos é dado. Fazei isto, quer dizer, fazei essa cerimônia em memória de mim. E semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia. É isso? Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Quer dizer, aquele cálice representa o vinho que está dentro dele, o testamento. O que é testamento? Um documento válido. Um documento dizendo que agora você é propriedade exclusiva de Deus. É um testamento. Este sangue aqui é um testamento. No meu sangue, que é derramado por vós. É derramado por vós. Então nós temos tanto no Antigo Testamento, o pão e o cordeiro. No Novo Testamento, nessa Páscoa do Novo Testamento, nós também temos o pão e também temos o cordeiro. E tanto a Páscoa da Velha Aliança foi muito importante para o povo de Israel, irmãos. Pois foi daquele momento em diante que foi decretada a libertação do povo. Por que houve a Páscoa? Porque vocês lembram que o povo de Deus estava escravizado no Egito por um tirano, um faraó, que judiava, escravizava o povo. E ali houve as pragas. Primeiro o libertador, Moisés. Deus levantou Moisés como libertador, para livrar o povo daquela escravidão. Aí Jesus também é o nosso libertador, que foi levantado para nos livrar da escravidão do pecado. Você vê que tanto a Páscoa do Antigo Testamento aponta, como a do Novo Testamento, aponta para a libertação do povo. E nós vemos aqui que essa Páscoa ela foi importante, porque foi daquele momento em diante que daquela cerimônia onde eles pegaram o pão e tiveram que matar um cordeiro sem mancha, lá a Bíblia diz, sem mácula, quer dizer um cordeiro perfeito, porque Cristo também foi perfeito, nunca pecou. Ele é o cordeiro de Deus, que não houve pecado na vida dele. Então ele é sem mancha nenhuma, sem pecado nenhum. Então foi feito isso. E o sangue do cordeiro tinha que fazer um ritual. Qual que era o ritual? Passar o sangue nos umbrais da porta. Porque haveria uma praga, chamada praga dos primogênitos, onde o anjo da morte ia entrar em toda a casa, e aquele anjo iria matar o primogênito, se tivesse o primogênito, o primeiro filho da família. Então, quem tivesse o sangue da nova aliança, aliás, o sangue do cordeiro, colocado nos umbrais da porta, então, o anjo da morte, quando ele ia entrar na casa, ele ia deparar com o sangue e ele ia passar por cima. Por isso a palavra Páscoa quer dizer passar por cima. Repita comigo, Páscoa quer dizer passagem. A passagem do anjo da morte.
por cima da casa. Isso quer dizer Páscoa. Então, por isso que eles tinham que fazer esse ritual para que o anjo da morte não entrasse nas casas deles, na casa daquele povo. E isso é a Páscoa do Antigo Testamento. Agora, a Páscoa da Nova Aliança, ela foi e ainda é o maior acontecimento que houve na história do cristianismo. Foi a partir também da Páscoa da Nova Aliança que todos nós, e tanto aqueles que viveram naquela época, e tantos nós como hoje, fomos libertos do quê? Do Egito. E o Egito simboliza o quê? O mundo. E também fomos libertos de Faraó. Faraó simboliza um tirano espiritual. Quem é o tirano espiritual? Satanás. E nós fomos livres. O diabo, ele é aquele que escraviza as pessoas. Escraviza-se na onde, irmão? Nas drogas. Escraviza as pessoas na prostituição. Escraviza as pessoas na mentira. Escraviza as pessoas com ódio no coração. E qualquer tipo de pecado. Então, lá no Antigo Testamento, o diabo escravizava as pessoas. Eles não tinham a liberdade de ir para onde eles queriam. Eles tinham que trabalhar como escravos. E aqui existe também, no Novo Testamento, o povo que estava cativo por Satanás. Então, foi a partir do quê? Da morte do Cordeiro de Deus, Jesus. Foi através da morte de Jesus que hoje nós temos a vida eterna. E por quê? Porque nós temos dentro de nós a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é que nos traz uma nova vida. Por isso a gente não vive mais no pecado, porque o poder do pecado foi tirado de nós. Então, amados, eu quero aqui compartilhar com os irmãos, primeiro, a Páscoa da Velha Aliança, diz aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 16, no versículo 1, olha o que diz. Guarda o mês de Abibe, que é o mês de Abibe é o mês de abril. Então, até hoje, o mês de abril é colocado como o dia da Páscoa, o dia da libertação. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Olha só, era uma ordenança, uma recomendação para o povo da velha aliança, tinha que fazer isto. Eles tinham que festejar a Páscoa, eles tinham que fazer essa cerimônia por gratidão deles ser libertos do Egito. Qual é o motivo de você estar festejando a Páscoa? Tem muitos que nem sabem. Qual é o motivo das pessoas hoje estar festejando a Páscoa? Eles têm que estar festejando porque hoje você é livre. Nós somos livres do poder do pecado, do diabo, do nosso adversário, que nos escravizava no mundo. Então, no calendário judaico, mês de abril, Abibe, que é o mês de abril, no nosso calendário cristão, essa Páscoa era uma ordem, uma ordenança. Todo o povo tinha que comemorar e fazer essa cerimônia pascual. Então, somente uma pessoa que passou por escravidão sabe dar valor a esse dia tão importante na vida dela, irmãos. Eu louvo a Deus por Jesus ter me libertado. Eu me lembro que quando eu não tinha Jesus na minha vida, eu tinha um vício. O vício do maldito cigarro. Amados,
Se cigarro fosse bom, não tinha na caixinha dele uma foto lá de um canceroso, né? Dizendo que aquilo faz mal. E eu me lembro uma vez que eu trabalhava numa fábrica, eu era doido para parar de fumar, mas eu não conseguia. Eu queria parar de fumar, mas não conseguia. E uma vez na fábrica, um rapaz, ele falou para mim, olha, você pega um cigarro mais forte, qual que é? Na época era o Elmo, o nome do trem, Elmo. Aquilo era um estoura-peito, irmão, que você dava uma tragada, você caía de costa. E ele falou, você pega o cigarro mais forte, deixa ele num copo d'água, e você coloca ele, no outro dia ele vai estar curtido, você toma ele no primeiro horário, que você nunca mais vai fumar. E eu, besta, fui fazer aquilo, era vontade, né? Sendo que só Jesus liberta. Mas eu tomei aquilo, irmão, eu fiquei uma semana de caganeira, não parei de fumar, foi nada. E eu tomei no primeiro dia, eu não podia ver cigarro na minha frente, mas no terceiro dia eu estava fumando que nem um sapo, como diz os outros, né? Sapo não fuma, é uma expressão, né? Aí teve uma outra vez, que eu falei, dessa vez eu vou parar de fumar. A irmã Nadir estava fazendo um culto de segunda-feira, ela é profeta de Deus, e ela falou, todo que você estiver vício, qualquer coisa, Deus vai te libertar nessa campanha. Eu fui fazer essa campanha dia de segunda-feira. Irmãos, eu tinha um maço de cigarro, e eu falei assim, hoje eu não fumo mais essa droga. Eu joguei lá no meio do mato. Falei, hoje eu estou liberto. A irmã Nadir orou na minha cabeça, eu estou liberto. Aí passou o culto, irmão, aquela vontade de fumar, e eu naquele culto, falei, ô Jesus, eu sou liberto, Jesus. Aí quando eu saí para fora, irmão, eu esperei todos os irmãos ir embora. Quando eles foram, eu fui lá no meio do mato, comecei a caçar um maço de cigarro. E eu parecia um tatu cavando, cadê meu maço de cigarro? Aí eu falei, misericórdia, é difícil demais, mas Jesus me libertou. Jesus me libertou, porque só Ele. Mas eu tive que me esforçar, sim, mas eu tive que ler a palavra, porque é a palavra que liberta. Eu tive que entender que aquilo faz mal. Eu tive que entender que o Senhor já morreu por mim, já levou tudo na cruz do Calvário. Amados, o que eu quero dizer para os irmãos, que quem já foi liberto, sabe comemorar a libertação, amém? Ele fica alegre, ele festeja. Então Páscoa é dia de você dizer, graças a Deus, eu tinha um vício na minha vida e hoje não tenho mais. Eu tinha um pecado que pesava a minha consciência, que o diabo me acusava, e hoje eu não tenho mais esse pecado. Aleluia! Isso significa a passagem para uma nova vida. Páscoa quer dizer libertação, um passaporte para uma nova vida. Eu quero dizer aos irmãos que eu acordei muitas noites, depois de muito tempo no Evangelho, acordei muitas noites ainda, assim como se eu tivesse fumado. Falei, nossa, eu fumei, misericórdia, eu fumei, mas era um sonho. Você vê que o diabo, ele quer escravizar, ele não aceita que você foi liberto, mas você foi salvo pelo sangue de Jesus. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Ele pode te libertar de qualquer coisa que te prende neste mundo. E eu quero dizer, irmãos, que eu me converti com 23 para 24 anos. Eu estou com 50, vou fazer 51. E eu posso dizer para os irmãos, eu não sei, há muitos anos, mais de 20 e poucos anos, quase 30 anos já, eu não sei o que é cigarro, eu não sei o que é o vício do cigarro. Mas por quê? Porque Jesus liberta. De qualquer coisa Jesus liberta. Então o pão ázimo é um pão sem fermento. Um pão
também que eles tinham que comer com ervas amargas. Olha só. Comer pão com ervas amargas, qual é o significado disso? Eu acredito que foi falado para o povo comer um pão com ervas amargas, porque um pão amargo não é gostoso. Será que comer um pão com jiló é gostoso? Jiló é bem amargo, né? Será que comer um pão com um negócio bem, com folha de boldo, né? De boldo, é gostoso? Não é. Mas por que eles tinham que comer o pão com ervas amargas? Para lembrar que o pão amargo simboliza o sofrimento de Cristo na cruz. Quando você está mastigando o pão, aquela amargura é para lembrar que a morte de Jesus não foi doce, não. A morte de Jesus foi amargosa, foi dolorida. E também nós vemos que a erva amarga simboliza também, pode simbolizar o caminho da via dolorosa, que Cristo teve que ir para a cruz, para nos libertar também de dores e de amargura que estava no nosso coração. Então precisamos receber, irmãos, na porta do coração. O que aconteceu lá na Páscoa da antiga aliança, da velha aliança? O sangue do cordeiro teve que ser passado nos umbrais da porta. E nós precisamos também receber na porta do nosso coração uma marca. A marca do sangue de Jesus. Amém? A marca do sangue do cordeiro. Para quê? Para que o anjo da morte não entre onde a casa está ungida pelo sangue do cordeiro. Se você entregou sua vida a Jesus, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Agora, a morte, tudo que traz morte, doença, enfermidade, vício, pecado, ele não vai entrar na casa do teu coração. Ele vai passar por cima, porque na porta do teu coração está o sangue de Jesus. 1 Pedro 1,18 diz assim, olha só, Pedro 1,18, 1 Pedro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver por tradição de que recebeste dos seus pais. Quer dizer, qual a tradição que nós recebemos? Uma vida, às vezes, muitas das vezes, de engano, de mentira, de prostituição, de vida mundana. Então, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, mas como prata, nem como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver por tradição que recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Um cordeiro santo, purificado. Foi através desse cordeiro, que o sangue dele, que ele, por isso a Bíblia fala que foste pago por bom preço. Amém, amado? Não foi um preço qualquer. Não foi ouro e nem prata que te livrou do poder do mal e do pecado, da escravidão. Foi o sangue de Jesus. Então, para ter nova vida, nós temos que ter o cordeiro dentro de nós, irmãos. E também ter o cordeiro por fora. Lá em Êxodo 12:7, diz assim, tomaram do sangue. Sangue do quê? Do cordeiro. E pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Amados, nós vemos que eles fizeram um ritual, pegaram o sangue e passaram nos umbrais da porta. Quer dizer, havia o sangue de Jesus por fora, e depois eles tinham que comer a carne do cordeiro. Então nós vemos que Páscoa, ela começa na nossa vida, quando o cordeiro
temos o cordeiro por fora, nos umbrais da porta do nosso coração, e o cordeiro por dentro de nós. Então, presta atenção aqui, olha para mim aqui. Ser cristão hoje, você tem que ser cristão por dentro e por fora, porque muitos são por dentro, mas não são por fora. Não expressa Jesus. Não expressa a vida de Jesus. Então, ser cristão, ser seguidor de Cristo, nós temos que ter o cordeiro por dentro e o cordeiro por fora. Amém, amados? E nós vemos que Hebreus 11, 28, diz assim, Hebreus 11, 28. Pela fé, como que a gente tem cordeiro por dentro e por fora? Como Jesus pode fazer parte da sua vida? Sendo que ele não está mais aqui, ele está nos céus. Como ele pode fazer parte da nossa vida? Hebreus 11, 28 diz assim, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Então, lá em Hebreus diz assim, que os antigos celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Amado, o anjo da morte, ele quer tocar a vida de um casal. O anjo da morte quer tocar a vida de um jovem. O anjo da morte quer tocar a vida de muitas pessoas. Mas o que impede esse anjo de tocar a nossa vida? O sangue de Jesus. Declarar que nós temos o sangue de Jesus Cristo em nossa vida. Amados, a Páscoa da Nova Aliança, que nós lemos em Lucas 22, eu quero ler o versículo 13, que diz assim, e indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Quer dizer, Jesus, ele queria muito comer aquela última Páscoa com os discípulos, porque dali seria a última, ele ia morrer, e ele não ia comer mais a Páscoa com ele. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, Jesus, nós temos uma promessa. Qual que é a promessa? Que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. E aí nós vamos comer a Páscoa com Cristo. Amém? É uma promessa que ele vai ali comer uma Páscoa conosco. E nós vemos, amados, que a cerimônia da Páscoa da Nova Aliança, essa foi a última ceia do Senhor com seus discípulos antes da sua morte e ressurreição. Agora a ceia, ela não se baseia mais na lei do Antigo Testamento, mas sim na graça. Porque antes você tinha que fazer aquele ritual, porque você poderia ser até extinguido de fazer parte do povo de Deus. Agora, você tem a opção, é uma ordenança. Jesus deu a ordem, mas Jesus vai mandar matar você, vai vir anjo atrás de você, catar você pelo colarinho, porque você não está tomando a Páscoa. E o que é tomar a Páscoa? É a ceia. Presta atenção. É a ceia que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23. Quando você, aqui antes de ele morrer, ele comeu a Páscoa. E na Páscoa ele fez o quê? Pegou o cálice e o pão e tomou. Então, na verdade, para cristão, não existe somente a Páscoa uma vez por ano, irmãos. Isso é tradicionalismo religioso. Festejar a Páscoa uma vez por ano.
A morte de Jesus se festeja todos os dias. E a ressurreição dele, você se festeja eternamente. Porque é para sempre. Porque ele nos livrou, nos deu vida eterna. Então, eu quero dizer para os irmãos que na Páscoa da Velha Aliança, um ritual tinha que ser feito. Um cordeiro tinha que ser sacrificado. E quem sacrificava? Os levitas, para que o povo fosse santificado. Segundo Crônicas, capítulo 30, no versículo 17. Vamos ler? Segundo o livro de Crônicas, 30, 17, diz assim. Segundo Crônicas, 30, 17. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas tinham encargo de matarem os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Então, o povo no Antigo Testamento tinha que se fazer esse ritual, para que eles fossem santos. A palavra santo quer dizer separado do mundo, separado para Deus. E hoje, graças a Deus, não precisamos mais desse ritual. Amém, amados? Não precisa de você depender de alguém fazer isso por você. Cristo já fez tudo por você. Cristo já fez esta obra maravilhosa. Então, olha que diz lá em Atos 16, 25. Atos 16, 25. Agora, olha que bênção. Os levitas, quem eram os levitas que matavam o cordeiro da Páscoa? Eram aqueles que carregavam a arca da aliança. Era o povo, a tribo de Levi, os levitas, carregava a arca. E a arca simboliza o que, irmãos? A presença de Deus. Por isso eu quero dizer que o louvor, ele pode te santificar quando você louva com o coração a Deus. Amém? Quando você está louvando a Deus de coração, em qualquer lugar, no seu trabalho, no carro, na igreja, você é santificado, porque onde há louvor, há a presença de Deus. E quando você louva, você também está se santificando, porque você está lembrando da morte de Cristo, do Cordeiro que foi morto. E quando você adora Jesus que foi morto na cruz do Calvário, Jesus é exaltado, Deus é glorificado e você é liberto. Você sabia que a libertação pode vir um simples louvor que você louva pela manhã ou pela noite? Vamos ler aqui Atos 16, 25. Atos 16, 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Repita comigo. Oravam e cantavam hinos. A quem? A Deus. E os outros presos escutavam. Quer dizer, tinha muitas pessoas presas ali. Muitas pessoas que precisavam de libertação. Mas quando eles louvavam, cantavam hinos, no 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. O louvor liberta. Sabe por quê? Porque quando você exalta Jesus, quando você engrandece Jesus, o sangue de Jesus tem o poder da libertação. Jesus, ele começa a agir na sua vida, e você passa a viver momento de libertação. Então, quando você estiver sofrendo uma tribulação na sua casa,
louve ao Senhor. Quando você estiver passando por uma prova, presta atenção, louve ao Senhor. Quando você estiver passando por uma enfermidade, louve ao Senhor. Quando você estiver passando por tentações, louve ao Senhor, porque o louvor liberta. Porque quando você louva, você exalta ao Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero concluir aqui, irmãos, essa mensagem, dizendo o seguinte: a Páscoa da velha aliança simboliza ser liberto do Egito, ser liberto de Faraó e ser liberto da escravidão. Essa é a Páscoa da velha aliança. Agora, a Páscoa da nova aliança também é ser liberto do Egito, que é o mundo, os prazeres do mundo. Porque viver no mundo é prazeroso. É prazeroso viver no mundo. Ter a Páscoa, viver a Páscoa dentro de nós, é ser liberto da prostituição, é ser liberto das drogas, é ser liberto de vícios, é ser liberto da pornografia, é ser liberto do álcool, é ser liberto até de ideologias que ferem os princípios de Deus. Então o diabo, ele quer fazer isso com as pessoas, escravizá-la através de ideologias que são fora do princípio de Deus. Quer escravizá-la através do pecado. Por isso, nós temos o libertador, que é Jesus, para nos libertar não mais do faraó do Antigo Testamento, mas do diabo. Porque a Bíblia diz que o mundo já está no maligno. Quer dizer, nós precisamos viver fora do sistema deste mundo. E livre, precisamos ser livres da escravidão do poder do pecado. Porque, irmãos, pecado não é ser tentado, mas pecado é ceder à tentação. Você pode até ser tentado. Você não vai pecar porque você foi tentado. Mas se você ceder à tentação, aí você comete um pecado. Tem até uma frase que diz assim, na verdade é uma frase, que diz assim, que você não consegue evitar que um pássaro voe por cima da sua cabeça, mas você pode evitar que ela faça um ninho. Isso você consegue evitar. Então é a mesma coisa, você não tem como evitar a tentação, ela pode vir sobre você, mas você pode evitar de não cair na tentação. E para isso você precisa de Jesus. Porque sem Jesus você não consegue. Amém, amados? Sem Jesus nós não vamos conseguir vencer. Ele já nos deu a vitória. Então Páscoa é ter comunhão com o corpo de Cristo. Quando Jesus tomou a ceia lá em Coríntios, Paulo fala que fazer isto em memória de mim. Então estava ali o corpo de Cristo. Ele diz, este é o meu corpo partido por vós. Quer dizer, corpo simboliza unidade. Não tem como você ser corpo sem cabeça. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Amém, amados? Então, ter comunhão com o corpo. João 6,54. João 6,54 diz assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Agora, irmão, presta atenção. Como é que eu vou comer a carne de Jesus? Beber o sangue de Jesus? Irmão, a carne de Jesus é a palavra, é o pão. E o verbo se fez carne. Quem come a carne, quem come a palavra, tem vida. Tem vida. E diz assim, e bebe o meu sangue. Como é que você vai beber o meu sangue? Beber o sangue de Jesus quer dizer, quando você toma a ceia do Senhor, que é aquele suco de uva que simboliza o sangue de Jesus, você faz isto, conforme Coríntios 11, 23, em memória de Jesus.
o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Então isso é fazer parte, é comer do sangue e beber, comer da carne e beber do sangue. Precisamos fazer isso em comunhão. Em comunhão. Deixar o mundo, outra coisa. Páscoa é deixar o mundo. João 12, 25 diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Porque tem pessoas que não querem vir para a igreja porque está achando que não quer perder tempo na igreja. Quando eu falo igreja, não é o prédio, irmãos. É a comunhão. É a comunhão. Até porque às vezes você pode ter hoje lugares muito mais agradáveis, com ar-condicionado, para você ir hoje, McDonald's, Habib's e outras coisas. Você pode ir lá comer um lanchão, passear, isso é errado? Não. Mas existe um momento de você ter a comunhão, que é participar com o corpo de Cristo, a família de Deus. E dizer que Ele morreu e ressuscitou, e nós precisamos, juntos, unidos, estarmos aqui para até repreender uns aos outros se nós estamos caminhando de uma forma errada, conforme os ensinamentos de Cristo. Então, João 12, 25, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, precisamos o quê? Amar o mundo ou odiar o mundo? Precisamos odiar o mundo. Precisamos guardar. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, amados, Jesus, Ele é o libertador, o enviado de Deus. João 17,3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem foi que enviou Jesus? Deus Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então somente podemos celebrar a Páscoa, que é a morte e a ressurreição, pela fé. Crendo no quê, irmão? Nas promessas de Jesus. E qual é a promessa que Jesus tem para mim e para você? A vida eterna. A libertação desse corpo, dessa casa carnal feita de pó, porque nós receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo celestial, para viver a vida eterna. Amém? Coloque-se.